formalização Recording is on. Aí, pessoal, artigo 60 da formalização dos contratos. Vamos lá. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registros sistemáticos do seu extrato. Repartições interessadas. É aquele órgão, pessoal, que fez o procedimento licitatório. Fez todo o procedimento licitatório, ok? Então, finalizou o procedimento, o que tem que se fazer após o procedimento licitatório? É firmar o contrato com o vencedor daquele certame, da licitação. Tá? Então, vai ser lavrado por quem o contrato? Vai ser lavrado lá na repartição que efetuou o procedimento licitatório. Há um prazo ali para a convocação do vencedor, vamos ver daqui a pouco, tá ok? Chama-se e lavra-se o contrato. Esse contrato, a minuta dele, o licitante, né, aqueles que participaram do certame, eles já têm um prévio conhecimento da minuta do contrato, com as cláusulas contratuais, tá ok? É um contrato que a gente chama administrativo de adesão. O que é um contrato de adesão? É um contrato em que você faz a leitura, tá? Tudo que está ali você tem que aceitar. Ou você aceita ou não firma o contrato. Alterar uma cláusula você não pode. O contrato de adesão que nós fazemos aí é um contrato com um banco, um contrato de empréstimo, tá? É um contrato de adesão. A gente só faz a leitura do contrato. Se não concordar, não firma o contrato. Por quê? Nós não podemos alterar a cláusula do contrato. Tá? Diferentemente, se eu pegar e fizer um contrato com a Flávia. Vamos fazer um contrato, vamos botar essas cláusulas aqui. Tá? Então, tem uma cláusula que a Flávia não concorda. Ela vai falar para mim, não, Leonardo, não, essa daqui eu não concordo com essa cláusula aqui. Tá? Vamos alterar, botar dessa forma. Aí pode. Por quê? É entre nós dois o contrato, entre dois particulares. Tá? Agora, no caso do contrato administrativo, tá? É um de adesão em que o contratado ele não pode alterar as cláusulas. E aí, lavrado nas repartições, né, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato. E aí, qual é a exceção nisso aqui? Salvo os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis. Aí já é outra situação. Imóveis é uma coisa, né, mais complexa um pouco. Tá? Aí envolve aí, escritura pública, uma série de coisas. Que se formalizam por instrumento lavrado em cartório, tá? De notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Então, se esse contrato aqui é relativo àquela alienação de bem imóvel da administração, aí não vai ser, o contrato não vai ser lavrado lá na repartição. Por quê? Transferência de bens imóveis, aí é a escritura pública, ok? E aí a lei fala que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Tá? Então, a administração, para a administração só vale o que está escrito. Contrato verbal eu posso fazer com vocês, nós podemos fazer. Tá? Eu vou te passar ali uma bicicleta, você, mês que vem, me dá um valor, vamos firmar um contratozinho verbal, acabou. A administração não pode fazer isso, tá, pessoal? Agora, tem uma exceção? Tenho. Pequenas compras, tá, de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% daquele limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, tá, que é a modalidade, a linha A, né, modalidade convite para outros serviços, compras e outros serviços, e mais serviços. Tá, ok? Então, se eu faço uma compra, tá, para pronto pagamento, tá,
e o valor não é superior a R$ 8.800, tá? Eu não, a administração, aí tudo bem, pode ser de boca, tá? R$ 8.800 é muito dinheiro, né, para a gente, né? Mas para a administração, tá? É um valor ali que é considerado, né, um valor baixo, e aí pode se fazer. Então, aí a administração pode verbalmente fazer essa compra aqui e o contrato pode ser verbal. Tá legal? Sem problemas. Então, prestem atenção nisso aqui, no parágrafo único do artigo 60, tá, pessoal? Então, a exceção é só essa daqui. Pequenas compras de pronto pagamento. Tá? Qual é o valor? Até R$ 8.800, porque são 5% do limite previsto lá para a modalidade convite para compras e demais serviços. Compras de não, né? Compras e, tá, pessoal? Vamos fazer o ajuste aqui. Compras e demais serviços. Vamos lá, formalização do contrato, pessoal, ainda aqui, né? Qual é a regra geral aqui? Só fazendo mnemônico, né? A regra geral é que o contrato seja lavrado na repartição pública, como eu falei com vocês, porque foi o órgão quem realizou o procedimento licitatório. Qual é a exceção? Se for, né, um contrato relativo a direito sobre imóveis, tá? Então, lá no artigo 17, alienação de imóveis, aí não vai ser um contrato, vai ser feito um contrato, mas esse contrato vai ser lavrado no cartório de notas, tá? Então, o instrumento público vai ser lavrado lá no cartório, tá? Não na repartição, ok? Contrato verbal, fazendo mais um mnemônico aqui com a administração. Não é. Qual é a regra? É nulo o contrato verbal com a administração. Qual é a exceção, pessoal? Pequenas compras de pronto pagamento, tá? Em regime de adiantamento. Qual é o limite? 5% da modalidade convite para compras e demais serviços, e esse valor fica em R$ 8.800. Tá legal? Mas a regra geral é não haver o contrato, quer dizer, o contrato verbal é nulo, com a administração é nulo, e a exceção é essa daqui. O que deve mencionar, né? O que deve ter no contrato, pessoal? Nós chamamos de cláusulas, né, contratuais, qualificação das partes e as cláusulas contratuais. Então, temos ali, ó, o nome das partes e os de seus representantes. É a qualificação das partes naquele contrato. De um lado vai ter a administração, ok? Do outro lado vai ter o contratado. A finalidade do contrato, essa finalidade ela vai estar adstrita lá ao objeto daquela licitação, tá? Para uma obra para a construção de um ginásio. Então, a finalidade é essa. O ato que autorizou a sua lavratura, tá? Qual foi o ato? O edital está lá, tivemos um vencedor, e aí aquele edital ali, houve o procedimento licitatório, o vencedor, e aí por isso que está se lavrando o contrato. O número do processo da licitação, ou da dispensa, ou da inexigibilidade, ok? Então aqui, ó, número do processo, ou da dispensa. Tive um procedimento licitatório, vou lavrar contrato. Foi uma dispensa de licitação, foi uma inexigibilidade. Não importa, é obrigatória a lavratura do contrato, ok? A sujeição dos contratantes às normas da Lei 8666 e aqui, ó, as cláusulas contratuais, por isso que é um contrato de adesão, tá? Então, na verdade, aqui, sujeição, tá? Tanto a administração quanto o contratado tem que se sujeitar ali às leis. Mas como a administração é a interessada, tá? Esse contrato ele se torna um contrato de adesão para o contratado. Vamos lá, pessoal. Ainda aqui. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é a condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pela administração. Então, a administração tem que publicar o resumo do edital da licitação, o resumo do contrato, porque aí ela possibilita
ao pretenso licitante a ter conhecimento, tá? Desse edital. E por que a publicidade disso, pessoal? Porque nós estamos falando de licitação feita por um órgão público, tá? E tem que dar publicidade para todos, tá? Qualquer cidadão ter conhecimento desse contrato que a administração vai firmar com aquele vencedor do procedimento licitatório, tá? Então, é condição indispensável para que esse contrato tenha eficácia. Tá? Então, a publicação é fundamental para a eficácia do contrato. Aí vai ser providenciada pela administração. Prazo, pessoal, até o 5º dia útil do mês seguinte à assinatura do contrato. Então, pessoal, pergunto eu a vocês, se a administração ela firma um contrato, né, com o vencedor da licitação, agora, né, firmou agora no mês de agosto. Hoje, ela firmou o contrato lá com o vencedor do procedimento licitatório e fez a publicação lá resumida do instrumento do contrato. Ok? Ela fez a publicação resumida, tá? Desse instrumento que ela firmou. Até quando, tá? Até quando e houve assinatura, tá? Do contrato. Até quando tem que ser feita essa... Desculpe, tá? Até quando ela pode publicar esse contrato que ela firmou hoje com o vencedor da licitação? Hoje é dia 20. Até quando? Hoje foi firmado, hoje foi assinado, foi tudo feito. Até o 5º dia útil do mês de setembro, tá bom? É isso aí, tá? O mês subsequente. Perfeito. E aí, para correr no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, tá? Então, aí, até o 5º dia, assina, tá? E no prazo de 20 dias da data da publicação, tá? Vai começar a vigir aí, tá, ok? Esse contrato, e qualquer que seja o valor, tá, ok? Ainda que não haja ônus ali naquele contrato. E ele fala aqui os casos previstos no artigo 26, tá? Aqui é o que? O artigo 26, pessoal, é a retificação do contrato, tá? Se retifica o contrato, seja o contrato lá do procedimento licitatório, seja o contrato da dispensa ou da inexigibilidade, ou então por conta de um retardamento, tá? Essa contagem de prazo ela vai iniciar-se após todos os acertos feitos, tá? É o que fala o artigo 26 da lei. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de... Então, em que situações, pessoal, é obrigatório eu ter, tá? O instrumento de contrato é o quê? É o próprio contrato, é o contrato em si. Então, eu tenho que ter contrato. Quando a licitação é na modalidade concorrência, é obrigatório eu ter contrato. Quando a licitação é na modalidade tomada de preço, é obrigatório ter contrato. Se for uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade de licitação, tá, ok? Seria concorrência, né, por conta do valor, ou seria tomada de preço por conta do valor, tá? Ou seria uma inexigibilidade, mas quanto valor por conta das questões ali, tá? Eu caí numa dispensa ou numa inexigibilidade. Eu tenho que firmar o contrato, não importa, tá? E aí, no caso da dispensa da inexigibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites da concorrência e da tomada de preço, tá ok? Então, é uma dispensa que se adequa ao limite de preço aqui da concorrência. Eu esqueci, qual é o limite ali de preço da concorrência, pessoal? Para obras e serviços de engenharia ou então para compras e demais serviços. As duas situações aí, qual é o limite de preço aí para a concorrência? Acima de 3.300.000
para obras e serviços de engenharia. E para compras e demais serviços? Show de bola. E a tomada de preços? Até. Acabou, é isso aí. Beleza, né? Tá? E a dispensa? Então, se essa dispensa ou essa inexigibilidade, tá? Ela está adequada ali ao valor da concorrência ou da tomada de preços, tá? Vai ser firmado o contrato, tá legal? Dentro do limite ali de uma ou de outra, ok? Ainda sobre instrumentos de contrato, pessoal, ele é obrigatório lá na tomada na concorrência, tomada de preço, tá? Ou dispensa ou inexigibilidade. E ele é facultativo. Posso firmar ou não, tá? Posso elaborar ou não o contrato, tá? No caso de convite, tá? Posso firmar ou não o contrato, é facultativo, tá ok? Ou então, nos demais casos em que a administração puder substituir, tá? Esse contrato, esse instrumento de contrato, que é o próprio contrato, por outros instrumentos hábeis, tá? Tais como a carta contrato, nota de empenho, autorização de compras ou ordem de execução de serviço. Então, ó, tá? Convite, tá? Tá aqui dentro o convite, tá, pessoal? Só destaquei, o convite está aqui nos demais casos. Só destaquei para vocês verem que o convite, no caso do convite, é facultativo. E outros casos também, tá? Então, eu posso, se puder substituir por carta-contrato, que aí adequaria aqui ao convite ou nota de empenho, a administração não precisa do instrumento de contrato, do contrato em si. Tá? Então, é uma exceção à regra, está na segunda parte do artigo 62, tá, pessoal? A regra geral é a obrigatoriedade, mas naqueles casos previstos, tá? Concorrência, tomada de preço, dispensa e inexigibilidade, que dispensa a inexigibilidade que estejam nos limites da concorrência e da tomada de preço, tá ok? Porque se tiver no limite do convite, tá? E nos outros casos aqui, aí não, aí é facultativo, ok? A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório aqui, tá? Foi o que eu falei com vocês. Sempre vai ter a minuta do contrato, por quê? Para o pretenso licitante tomar conhecimento. E só fazendo uma ressalva aqui, pessoal, aqui, ó, essa publicação resumida aqui do instrumento, tá? Aqui não é a minuta do contrato, não, tá? Essa publicação aqui já é do próprio contrato, do contrato que já foi firmado, tá ok? Entre a administração e o contratado, o vencedor, né, do procedimento licitatório. Não vai ser todo o contrato, vai ser um resumo dele, tá legal? E a minuta não, a minuta ela vai estar lá, ó, tá? Ela vai estar lá junto com o edital. E o pretenso licitante, quem quiser participar do certame, vai lá e vai obter uma cópia dessa minuta do contrato. E aí, o que ele fala aqui? Que aplica-se no que couber a carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou o instrumentos hábeis, as cláusulas previstas no artigo 55. Então, aqui, ó, carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução ou instrumentos hábeis, é quando a administração está facultada a elaborar o contrato, tá? Mas mesmo sendo, tá, uma substituição do contrato, aquelas cláusulas que nós vimos lá no artigo 55, que é a qualificação das partes, finalidade, tudo isso, no que couber, tá, nós vamos colocar nessa carta-contrato, na carta de empenho. Então, o que for possível colocar nesses documentos que estão substituindo o contrato, tá, a administração vai fazer constar. Tá legal? O que for possível. Tá?
é dispensável, né? O termo de contrato, o contrato em si, tá? É dispensável. É dispensável o termo de contrato, né? E facultada a substituição prevista no artigo 62 daquele carta-contrato, a critério de administração, independente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral, tá? Dos bens adquiridos, dos quais não resultam obrigações futuras, né? Inclusive assistência técnica. Então, o que é isso aqui, pessoal? Tá? Não preciso firmar contrato, tá? Não preciso daquelas outras modalidades ali contratuais que estão substituindo o contrato, eu não vou precisar disso, tá? Isso aí é uma faculdade da administração, independente do valor, se foi feita uma compra, que foi feita a entrega imediata, e essa compra aí, esse procedimento licitatório, tá, daquele objeto ali, ele não vai exigir, tá, ok, uma obrigação futura daquele contratado que venceu o certame, ou então também não há previsão de assistência técnica. Então, entregou ali, não há essa obrigatoriedade, tá, de uma obrigação futura, ó, fechou, te entreguei o objeto do contrato, acabou o nosso acordo, tá? Cumpri aqui a minha parte e você cumpriu a sua, acabou. Ou então, não tem que prestar assistência técnica, tá? Então, não se exige um instrumento de o contrato, né? O contrato e tampouco aqueles instrumentos substitutos do contrato quando há uma faculdade lá para a administração. Mas isso também, pessoal, fica a critério da administração. Por quê? Se ela fala assim, não, vamos firmar o contrato, um contratado, ela vai poder, ela pode firmar, tá legal? A lei 8666 autoriza, né, que ela, nesses casos aqui, não firme o contrato. Seja o contrato propriamente dito, sejam aqueles substitutivos, né, esses aqui, né, carta-contrato, nota de empenho, etc. Tá bom? E o que eu peço que vocês observem aqui, independentemente do valor, pessoal, tá? Porque se estiverem presentes esses requisitos aqui, ó, compra com entrega imediata e integral, tá? Dos quais não resultem obrigações futuras e tampouco assistência técnica, eu não preciso firmar, a administração não precisa firmar o contrato. Vamos lá, é permitido a qualquer licitante o conhecimento. Isso aqui é até redundância, né, a lei falar. Mas, enfim, é permitido, né, a qualquer licitante, nós estamos lá no artigo 63, pessoal. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos de contrato. Sim, eu tenho que conhecer os termos de contrato. Mesmo eu não podendo mudar as cláusulas, eu tenho que conhecer, tá? E também o conhecimento do procedimento licitatório. Então, ele tem que ter o conhecimento prévio lá, a minuta do edital, a minuta do contrato, ok? É permitido ainda, nós falamos aqui em cima, e aqui isso está no mesmo artigo na segunda parte, tá, pessoal? Aqui, qualquer licitante, tá? Ele tem o direito de ter conhecimento dos termos de contrato e também do processo licitatório. E na segunda parte ele fala que qualquer interessado também pode obter cópia autenticada, tanto do termo de contrato quanto do procedimento licitatório, qualquer um do povo, tá? Mediante pagamento dos emolumentos devidos. O que são os emolumentos? O valor das cópias que a administração vai gastar para das cópias e o valor da autenticação, tá? Que vai ser um ônus que a administração vai ter, tá, ok? Que é com a cópia e com a autenticação, e isso ela vai cobrar de qualquer interessado que queira ter a cópia do contrato ou do processo licitatório. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Dúvidas várias, mas alguma pergunta podem me interromper, pelo amor de Deus. Tá ok? Mas alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, pessoal, nós vimos lá, né? Depois do procedimento, a administração ela tem que chamar o vencedor da licitação para firmar o contrato, para assinar o contrato. Então, a administração ela vai convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato. Quem é esse interessado? Foi aquele que venceu o certame.
tá? O procedimento licitatório. Ao final, nós tivemos um vencedor. Então, o interessado é o vencedor da licitação. Então, ela chama, tá? Convoca esse interessado para firmar o contrato. Tá? E ela vai chamar ou para firmar o contrato, ou então para aceitar ou retirar um instrumento equivalente. Tá? Se não for o contrato, vai ser aquele instrumento lá, né? Carta contrato, nota de empenho, enfim. Uma das duas coisas. Tá? Fato é que ela vai convocar esse vencedor. Tá legal? Dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas. Então, para quem é isso aqui? Para quem vai decair o direito? Para esse interessado, para esse vencedor do certame, que foi convocado pela administração e não compareceu dentro do prazo previsto. Tá? Ele vai perder o direito, além de perder o direito, esse artigo 81, ele fala das sanções que poderão ser aplicadas. Na verdade, só menciona as sanções legais, porque no nosso caso aqui de SAD, né, SVA, nós não estudamos a parte das penalidades, tá, ok? Mas ali ele fala das penalidades. Por quê? Esse que foi convocado regularmente, tá, e não compareceu, vai ser como isso vai ser tido pela administração como um descumprimento total da obrigação inerente a ele. Tá? E além dele perder o direito a contratar com a administração, ainda vai sofrer sanções, tá? As penalidades previstas na Lei 8.666. Tá bom? Então ela vai convocar ou para assinar o contrato ou termo equivalente. Legal? Prazo de convocação, federal. Pessoal, esse prazo de convocação ele poderá ser prorrogado uma vez, tá? Por igual período. Tá ok? Quando solicitado pela parte, por quem? Pelo interessado, pelo vencedor do certame, tá? Durante o transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração. Então, o interessado, o vencedor do certame, foi convocado dentro do prazo previsto, tá? E são 60 dias, vamos ver daqui a pouco, pessoal, 60 dias. E aí, nesse prazo de 60 dias, ele não tá finalizando ali, ele está vendo que não vai conseguir comparecer. Então, ele chega para a administração e solicita a prorrogação do prazo. Tá? E a administração ela pode prorrogar por uma vez, né, esse prazo de 60 dias, desde que o interessado solicite, durante o transcurso ali do primeiro prazo, do prazo inicial, tá? Durante o transcurso, porque se tiver finalizado, babou. Ele vai decair do direito dele. E aí, solicita, justifica, se a administração aceitar, ela prorroga o prazo. Vamos lá, pessoal. Faculdade ainda da administração, tá? Faculdade de administração quando? Convocado. Aí vamos ver aqui, tá? A administração, ela convocou o interessado, o vencedor do certame, para assinar o contrato, tá? Para assinar o contrato. E aí, o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Esse convocado, ele não compareceu para assinar o contrato. Tá? Ele, nem aí para a administração. Ou então, ele não aceitou, compareceu, não aceitou retirar ou não retirou o instrumento equivalente, que não é o contrato, é a carta contrato, é o empenho. Não vou tirar, não quero esse instrumento. Cara, tá? Então, no prazo e condições estabelecidas, que são 60 dias, daqui a pouco a gente vai ver, tá? O que a administração, tá, facultativamente pode fazer. Isso é ato discricionário, pessoal. O que ela pode fazer quando acontece isso? O cara não apareceu, o vencedor não apareceu, ou para uma coisa ou para outra. Tá? O que ela pode fazer? Primeiro, ela pode convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação. Eu tive o licitante já que foi o vencedor, tive o B, tive o C, tive o D. O A não compareceu. Então, não compareceu, eu, de forma discricionária, facultativamente, a administração, posso convocar o B, tá? Posso convocar o B, tá ok? E eu convoco o B, e aí o B vai ter que fazer, né, assinar o contrato no mesmo prazo que eu estipulei. Vou dar o mesmo prazo para o B, 60 dias, tá? No prazo previsto no prazo previsto para assinatura, assinar o contrato. E o B vai ter que assinar o contrato, vai ter que ser nas mesmas condições,
tá? Que o A teve, mesma proposta, tudo, tá? Inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, tá? Então, isso ela pode fazer. Convoca o B, ele, convocado, tá? Ele vai ter o direito de assinar o contrato, tá? Comparecer para assinar no mesmo prazo ali que foi concedido para A, e ele vai ter que adequar as propostas dele, tá? Às propostas do A que não compareceu para assinar o contrato, tá legal? Ou compareceu e não quis retirar o instrumento, o equivalente, tá legal? Pronto. Segunda parte, ou ela pode revogar a licitação independentemente da combinação do artigo 81, independentemente da penalidade que vai sofrer o A por não ter comparecido, ela pode chegar, bom, o A não compareceu. Eu sei que eu tenho o B, o C e o D aqui na sequência, mas eu não vou convocar o B não, tá? Eu discricionariamente, a lei me dá esse direito, eu não vou convocar o B. Eu vou revogar a licitação. E aí, o A que não compareceu vai responder, serão aplicadas as sanções a ele. Entendeu, pessoal, essa parte aqui, dessa faculdade, o que a administração pode fazer em caso de não comparecimento do convocado, do interessado, né, do vencedor do certame? Beleza, então vamos lá, pessoal. Aqui foi o parágrafo 2º, tá? Do artigo 63, tá, pessoal? Faculdade, tá? Beleza, segunda parte, revogação. E vamos aqui, pessoal, para a gente poder fechar aqui essa parte de licitações por hoje. Que a lei de licitações tem que ter muito tato, porque ela é muito chata. Aqui eu fiz o mnemônico, tá? No caso de não comparecimento do interessado. Então, se o convocado não assinar o contrato, a administração poderá convocar os licitantes, né, os demais licitantes, como vimos, né? O A não compareceu, posso convocar o B. O B não compareceu, o C, e assim sucessivamente. No caso de convocação dos demais, ela vai convocar na ordem de classificação, foi o que nós vimos lá no parágrafo 2º, tá? E aí, convocado, ele vai assinar o contrato no mesmo prazo lá, vai ter o mesmo prazo, 60 dias, tá? Vamos ver daqui a pouco. E nas mesmas condições que o primeiro, tá? Mesmo se estiver diferente do primeiro, o convocado B vai ter que adequar as condições dele às condições do primeiro. Ou então, a outra saída é a administração revogar a licitação. Lembrando que tudo isso é ato discricionário, tá, pessoal? É uma conveniência e oportunidade da administração. Ela pode tomar esse procedimento. Ou uma coisa ou outra. Ou convocar ou revogar a licitação. Tá? A lei autoriza, tá? Não determina, autoriza que ela faça isso. Então, ela fica bem à vontade para agir da forma que bem entender a administração. Ok? E aqui, pessoal, decorrer de 60 dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Está no parágrafo 3º do artigo 63, pessoal. Então, por isso que o prazo, tá? Para o licitante convocado regularmente comparecer são 60 dias. Porque quando finalizarem os 60 dias, tá? Nós temos lá o B, o C, o D, a galera vinculada ali a esse prazo, esperando, tá? Se findarem, tá, os 60 dias da entrega das propostas e não houver a convocação, tá, os licitantes que estavam ali esperando, tá, uma atitude da administração ficam liberados dos compromissos, aí não tem mais sanção, não é que se fala mais nada. Tá legal? Então está no parágrafo 3º do artigo 60, o prazo para a convocação, né, é de 60 dias, por isso que eu falei com vocês, isso fica bem claro para a gente aqui no artigo 60. Porque depois desse prazo está todo mundo liberado. Ok? Tranquilo, pessoal? Entendido até aqui? Se não, quero perguntar. Beleza, então a gente vai parar aqui por hoje, tá? Nessa parte de formalização do contrato, e eu vou botar uma questão aqui para vocês. Façam a leitura aí, respondam, e a gente vai para o intervalo.
E aí, pessoal? Letra B para o Neverton. Cristiano também é letra B. Flávia B. Vamos lá, pessoal. O Estado de Pernambuco, ao final de determinado procedimento licitatório, convocou o licitante vencedor para assinar o contrato, o respectivo termo de contrato, né? O contrato, no prazo assinalado pela lei. Falei com vocês, prazo de 60 dias. Tendo em vista que o vencedor convocado não assinou o termo de contrato, o cara não compareceu para assinar o termo, tá? Não compareceu. O que pode o Estado fazer aqui? Ao Estado só é permitido revogar o certame, podendo assim o fazer com efeito ex nunc. Pessoal, isso aqui é um jargão jurídico, tá? Ex nunc é que não retroage, né? A revogação, ela é da data da revogação para frente, tá? A anulação, a gente chama de efeito ex tunc, tá? Tem que retroagir, tá? Aí é da data da anulação para trás, tá ok? Então alcança os atos praticados. A revogação não. Mas aqui, o que interessa para a gente? O Estado só é permitido revogar? Não, né? Nós vimos que ele pode, primeiro, convocar, né? Os demais, ou então, em último caso, revogar. Tá ok? No último caso, revogar. Então, a letra A está fora. Letra B. Faculta-se ao Estado convocar. Olha a faculdade, discricionariedade, o licitante remanescente. Falei do caso A, B. Opa, o A não compareceu. Posso chamar o B. Remanescente na ordem de classificação. Sim, posso chamar o B, o C, o D, ordem de classificação. Para assinar o contrato no mesmo prazo. Sim, tá? 60 dias. E nas mesmas condições propostas ao primeiro, sim. E último caso, revogar o certame. Perfeito. Letra B por enquanto, tá? Letra C. Não pode o Estado revogar o certame? Pode, nós vimos que pode, né? É discricionário dele. D. Faculta-se ao Estado convocar o licitante remanescente, sim, na ordem de classificação, sim, para assinar o contrato ou revogar o certame. Beleza. No primeiro caso, deve convocar no mesmo prazo previsto para o primeiro, sim. No entanto, algumas condições podem ser diversas das propostas. Não, né? Nas mesmas condições propostas ao primeiro, aquele que deixou de comparecer. Tranquilo, pessoal, a questão? Aí, show de bola, letra B. Aí, é isso, tá? Podemos ir para o intervalo? Daqui a 10 minutos retornaremos? É isso aí, tá? Tem que interpretar mesmo, o Neverton. Tá? Tem que interpretar, não é difícil. Mas é só ter em mente lá o que se pode fazer, tá? Show de bola, hein? Então vamos fazer 10 minutos, pessoal, de intervalo, e a gente volta com a lei, desculpe, com o RADA, a parte geral do RADA, tá? Que tá a parte, é o artigo 1º, o artigo 11. Eu não sei se a gente vai conseguir ver tudo hoje, vamos tentar, tá? E aí na próxima semana a gente começa a estudar os módulos, tá? Não vamos estudar todos os módulos, não vai ser possível, mas vamos lá, a gente vai cair dentro aí para poder abordar o máximo que a gente puder, tá bom? Então, até daqui a pouco, tá legal? Um intervalo de 10 minutos, tá, pessoal? E a gente volta com o RADA, hein?